Vamos para a nossa 13ª aula, onde nós vamos analisar o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Rapidamente, irmãos, vamos nos lembrar aqui do que nós vimos na aula passada. Nós vimos que no final do capítulo 3, o apóstolo Pedro ele apresenta o exemplo de Cristo na questão do fazer o bem. Cristo ele fez o que era certo, ele fez o bem, mesmo diante do sofrimento. Assim também devemos fazer nós. Já no capítulo 4, versículos de 1 a 6, Pedro vai então, mais especificamente, falar a respeito de viver o exemplo de Cristo. Então ele vai pegar o exemplo de Cristo que ele deu no final do capítulo 3 e aplicar na prática e mostrar a implicação. Então você tem ali aquela partícula inferencial que vai mostrar a implicação da seguinte forma: se Cristo foi assim, devemos ser assim nós também, ok? Então foi isso que nós vimos na aula passada. Vamos então agora para o conteúdo dessa nossa aula de agora. Vamos lá. Ok, irmãos, então indo aqui no nosso esboço, na última aula a gente concluiu esse ponto C aqui, certo? Que é o ponto a respeito de fazer o bem. Então nós estamos nessa seção do capítulo 2, de 11 até o capítulo 4, versículo 11, que trata das responsabilidades do povo de Deus. Nós já vimos a missão do povo de Deus, vimos essa primeira responsabilidade que diz respeito ao respeito dentro de várias esferas de relacionamento e vimos também aqui a questão de fazer o bem. Lembrando que tudo isso deve ser entendido à luz da ideia de que Pedro está querendo motivá-los a como reagir bem à possibilidade iminente de perseguição e à oposição que a igreja já sofria dos de fora, ok? Então, ele diz aqui eminentemente para que eles mantenham um bom procedimento. Depois ele aplica isso em diversas áreas de relacionamento. Ele fala então em fazer o bem, mesmo quando a situação não era favorável, a respeito do Senhor Jesus Cristo, mostrando o exemplo de Cristo, que ele aceitou sofrer na carne, nós também devemos aceitar e fazer o bem enquanto nós estamos neste mundo. Agora, irmãos, do capítulo 4, versículos 7 a 11, nós vamos concluir essa sessão de número 3, pois aqui o apóstolo Pedro vai falar a respeito de uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade do amor mútuo. Ele vai então aqui agora dar uma atenção especial à igreja, ao relacionamento dentro da igreja, ok? Então vamos lá analisar esse texto do capítulo 4, versículos 7 a 11. Ok, irmãos, então aqui está o texto na sua tela e é esse o texto que nós vamos analisar agora, certo? Veja que aí o versículo 7, ok? Ele começa dizendo o seguinte: ora, o fim de todas as coisas já está perto. É bom, irmãos, que você saiba que, na verdade, a palavrinha traduzida aí por ora no versículo 7 é, na verdade, a palavrinha mais na língua grega. Então, aqui o apóstolo Pedro, ele vai fazer, na verdade, um contraste, certo? Ele utiliza a partícula mais, que é uma partícula de contraste. E qual é o contraste, então, que ele está querendo fazer aqui? Ele está fazendo o contraste com o que ele acabou de dizer a respeito do julgamento que viria. Então, ele, lá no versículo 5, ele disse o seguinte: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.
mas já está próximo o fim de todas as coisas. Ou seja, aqui ele está fazendo um leve contraste entre a ideia do julgamento que vai recair sobre os incrédulos, a ideia da vida espiritual que já tem aqueles que já morreram, que já possuem os que já morreram, e então aos crentes que estão vivos. Estes precisam saber que o fim está próximo e que por isso algumas coisas precisam ser feitas, algumas atitudes precisam ser cultivadas dentro do caráter, dentro da postura ou das responsabilidades cristãs. Até aqui, a ênfase foi mais nas responsabilidades diante dos incrédulos. Agora, irmãos, você vai ter o apóstolo Pedro enfatizando as responsabilidades dentro da igreja local, ok? Então, tanto aqui quanto especialmente na carta aos Filipenses, e que era uma igreja muito próxima da situação em que as igrejas dessa região estavam enfrentando, que era a oposição dos de fora, dos pagãos. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele vai manter ou vai repetir a mesma ideia que Paulo manteve aos Filipenses. A ideia de que muito importante para saber ou para lidar com as provações, com as dificuldades, a oposição, é a união dentro da igreja. É que o corpo esteja vivo, que o corpo esteja sólido, que o corpo esteja forte na sua união e no seu amor. Então veja aqui a partícula portanto no versículo 7, que é uma conjunção inferencial, ou seja, visto que está chegando o fim, e aqui deixe-me só comentar rapidamente, que essa expressão, o fim está próximo, ela é utilizada no Novo Testamento para a segunda vinda de Cristo. Então não há dúvidas de que aqui Pedro está pensando na segunda vinda de Cristo, certo? Ele não está pensando, como alguns supõem, que o fim da era judaica está próximo. Ele está pensando na vinda de Cristo e ele entende a vinda de Cristo como sendo algo iminente e algo que poderia acontecer ainda na sua geração. Por isso que ele diz aqui que o fim está próximo. E isso é relevante. A vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Então, como é que nós devemos nos comportar antes da chegada da vinda de Cristo? Então, note, irmãos, que ele passa aqui da perspectiva da morte para a perspectiva da vinda de Cristo. No texto que nós analisamos na aula passada, o apóstolo Pedro ele utiliza a ideia de que nós precisamos nos vestir com a mesma disposição que Cristo teve de sofrer na carne, de sofrer a oposição e não desobedecer a Deus. Agora ele está aplicando isso já à segunda vinda de Cristo, e não a ideia de que nós vamos ou podemos morrer. Ele diz que a vinda de Cristo está próximo, então nós nem sequer, pode ser até que a gente nem morra. Então, como é que a igreja precisa se encontrar? Então, você tem aqui uma série de ordens dadas pelo apóstolo Pedro. Eu vou grifar aqui na tela para vocês verem. Você tem a ordem sede, certo? Criteriosos. Você tem a ordem tende, amor. Depois, sede mutuamente, servir uns aos outros. Fale, certo? Se alguém faça-o. Então você nota aqui, só para enfatizar a vocês, que há pelo menos 6 ordens. Então há 6 ordens aqui que o apóstolo Pedro dá. 6 responsabilidades, irmãos, que nós como igreja precisamos ter
para que a igreja continue sólida, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Todas essas ordens estão relacionadas a um ponto crucial, que é o ponto do versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Então, quando ele diz aqui acima de tudo, ele está manifestando também a mesma ideia que Paulo manifestou em Gálatas capítulo 5. O amor é o fruto do Espírito. Uma vez que você manifesta amor, todos os demais frutos serão manifestados. Todos os demais características são, na verdade, consequências deste fruto que é o amor. Então, por isso aqui no nosso esboço, eu chamei essa sessão como a responsabilidade do amor mútuo. Porque uma vez que você ama, você cumpre todas essas demais ordens, com exceção, obviamente, da primeira, que diz respeito mais a algo pessoal, ok? Então vamos ver aqui quais são todas essas responsabilidades que Pedro nos dá. A primeira delas está aqui no versículo 7 e diz o seguinte: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O que Pedro quer dizer aqui? A palavra criteriosos, irmãos, ela é uma palavra grega que ela poderia ser traduzida como uma pessoa de boa mente, uma pessoa que tem juízo. Essa é uma expressão que nós usamos no português que encaixa muito bem na ideia da ideia da palavra grega. É uma pessoa que sabe tomar boas decisões, que tem então critério na tomada de decisões. Então ele está dizendo: sejam criteriosos e sóbrios. E a palavra sóbrio, irmãos, ela geralmente tem a ideia relacionada a vinho, a embriaguez, mas quando ela aparece isolada, a ideia que ela tem, irmãos, é de alguém que é autocontrolado. Alguém que está sob controle das suas próprias decisões. Então você tem duas palavras bem relacionadas aqui. A palavra criteriosos diz que é alguém que sabe tomar boas decisões, e a palavra sóbrio, ela tem a ideia de alguém que está em condições de tomar boas decisões. Então, Pedro está dizendo, irmãos, que mediante a perseguição é necessário que nós mantenhamos o nosso juízo em dias, o nosso juízo equilibrado. Por quê? Para que a gente ore. É essa a ideia quando ele diz: sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ou em outras palavras, para que vocês possam orar. Então a responsabilidade que Pedro está dando aqui, irmãos, é a responsabilidade da oração. Então, uma vez que nós mantemos nosso raciocínio correto, uma vez que a gente raciocina bem e toma boas decisões, a gente sabe da necessidade de orar. E o contrário é verdadeiro também. Uma vez que a gente ora, a gente aprende a tomar boas decisões. Então, uma das responsabilidades que nós cristãos temos antes da vinda de Cristo é a necessidade de mantermos uma vida de oração. Sermos criteriosos e sóbrios por meio da oração. Sermos pessoas que saibamos lidar com as dificuldades por meio da oração. Foi a mesma coisa que o apóstolo, que na verdade Tiago, ele não era apóstolo, mas que Tiago ensinou em Tiago capítulo 1.
ele fala lá, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Depois ele diz, e se alguém necessita de sabedoria, ou seja, se você precisa saber como lidar com as provações, saber tomar essas boas decisões, peça a Deus. Ou seja, ore. Então a oração é um elemento fundamental para que o cristão saiba lidar com a oposição. O fato, irmãos, é que todas as vezes que você ouvir alguém que abandonou a fé, ou que caiu em pecado a ponto de envergonhar o Evangelho, envergonhar o nome de Deus, envergonhar a igreja, você não vai ver uma pessoa que caia da fé, que caia, desista da igreja, de seguir a Deus, certo? Não estou falando aqui de perda de salvação, estou falando aqui da pessoa que simplesmente abandona, você ou peca gravemente, você nunca vai ver que essa pessoa estava mantendo uma vida de oração, certo? Então, a oração constante, a oração criteriosa e sóbria, ela é fundamental para que nós saibamos viver neste mundo, para que nós saibamos nos relacionar neste mundo. Versículo 8, ele utiliza aqui um porém. E o porém diz respeito à ideia de que ele vai passar de qual é, porém, a principal responsabilidade cristã. Ele diz, tende amor intenso uns para com os outros. E a palavra que foi utilizada aqui por amor já não é mais, irmãos, a palavrinha Filadelfia, ok? E o que é a palavrinha Filadelfia? É a ideia de você ter um sentimento positivo, uma afeição pelo outro, como ele já havia utilizado lá no capítulo 3, quando ele estava falando do respeito dentro da comunidade. Ele diz para que sejamos fraternalmente amigos, ok? Então a ideia lá de ser fraternalmente é o amor fraternal, é a Filadelfia. Aqui você tem o amor ágape, que é a disposição de buscar o bem do próximo. É você viver ou pensar em suprir as necessidades, em suprir o que é importante para o bem-estar espiritual, especialmente do próximo, sem nenhum interesse pessoal egoísta, ok? Então é essa a ideia da palavrinha agapau, do verbo agapau no Novo Testamento. Então ele usa esse verbo junto aqui, irmãos, com essa partícula, com esse adjetivo intenso. E é interessante que a palavrinha traduzida aqui por intenso era uma palavra que era utilizada para descrever os músculos ou o caráter dos músculos dos atletas naquela época. Então, a ideia aqui é de algo enrijecido, algo realmente forte, algo sólido. Então, o que ele está dizendo é: tende um amor sólido, uns para com os outros. Não um amor volátil, aquele amor que uma hora você ama, outra hora você já não está mais amando, ok? Então, este amor aqui, irmãos, é o amor de buscar o bem do próximo. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Então, na verdade, antes de comentar esse trecho, irmãos, a partir de agora, você vai ter, tudo isso daqui vai ser aplicações do que Pedro acabou de dizer a respeito de ter um amor intenso uns para com os outros. Então, em primeiro lugar, o motivo pelo qual nós precisamos ter um amor intenso uns para com os outros
É porque o amor, ele cobre, ele esconde. Essa ideia da palavra cobrir é esconder multidão de pecados. E a ideia, irmãos, aqui não é que o amor, ele inocenta o pecado, ou mesmo que o amor varre o pecado para debaixo do tapete. Não, aqui você tem a ideia de perdão, ok? Então, o perdão, a aceitação dos outros com os seus pecados, essa é uma marca do amor. Uma vez que você ama a pessoa, você aceita aquela pessoa a despeito dos seus pecados. Você aceita aquela pessoa mesmo sabendo que aquela pessoa é pecadora. Então, a aceitação do próximo é algo ou é uma manifestação de amor. À medida que você aceita o próximo como sendo alvo da sua benevolência, alvo do seu amor, mesmo sendo pecadora, você está amando aquela pessoa. E é isso que Deus fez conosco. Deus nos aceitou quando ainda éramos pecadores. Então, o amor, nesse sentido, ele cobre multidão de pecados. Você aceita a pessoa com os seus pecados como sendo alvo da sua bondade, como sendo alvo da sua boa vontade em fazer o bem. E isso se manifesta de algumas formas. Por exemplo, o versículo 9, ele diz: sede mutuamente hospitaleiros. E veja aqui, irmãos, a palavrinha hospitaleiro, ela é a junção de duas palavras gregas. Da palavra philéo, que é amor, de filosofia, ou de Filadelfia, certo? Então, philéo, que significa a afeição, significa um sentimento positivo em relação a alguém. E a palavra xenos, que nós comentamos na aula passada, na palavrinha estranhar, utilizada lá no capítulo 4, por volta do versículo 5, que eu até mencionei a vocês da xenofobia, que é quando você tem uma aversão ao estrangeiro. Então você tem aqui o amor a quem é de fora da sua casa. É essa a ideia de ser hospitaleiro. É você ter um sentimento positivo, uma afeição para com aqueles que precisam ficar na sua residência. E, irmãos, isso daqui era fundamental, porque uma vez que a perseguição se iniciasse em uma cidade, naturalmente as pessoas fugiriam para outras cidades que aquela perseguição não existia. Então as perseguições, elas se mantinham nos grandes centros. Por exemplo, se a pessoa estava em Éfeso, que você tinha guardas romanos ali, e começasse uma perseguição, e uma família fugisse para a cidade, por exemplo, de Laodiceia, que por ser uma cidade pequena, não tinha tantos guardas, não tinha tanta perseguição. Então, o que Pedro está dizendo é que deve haver essa postura de hospitalidade sem reclamação. A murmuração aqui, a ideia é de reclamar. Então, em tempos de perseguição, a hospitalidade era extremamente importante para ter esse apoio mútuo. Então, essa é uma forma de você amar ao próximo, é você acolher o próximo. Isso em nossos dias, irmãos, é muito esquecido de nós crentes, a ideia de sermos hospitaleiros, de pegarmos pessoas que estão passando por tempos difíceis e acolher em nossas próprias casas. Eu já fui membro de uma igreja cujo pastor tinha esse costume, certo? De acolher pessoas da própria igreja que estavam passando, talvez por dificuldades financeiras, talvez por dificuldades com algum tipo de pecado, dificuldades familiares.
Então essa família desse pastor acolhia aqueles irmãos para ajudá-lo a enfrentar aquela situação adversa. Isso se chama hospitalidade. Versículo 10 fala agora: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Algumas palavrinhas são chaves aqui neste versículo, irmãos. Primeiro, a palavrinha servir, que é a tradução da mesma palavrinha que é traduzida por diácono, que é a ideia de você auxiliar ao próximo. Então, auxiliar uns aos outros, servir uns aos outros. E Pedro aqui está pensando na distribuição dos dons da parte de Deus. Dons foram dados por Deus para serem usados a serviço do próximo. Então, se você é daqueles que creem, por exemplo, na atualidade de algum tipo de dom, e você pratica na sua casa só para sua autoedificação, saiba que você está equivocado, porque a Bíblia ensina que dons são dados para servir ao próximo. Então nós precisamos utilizar os nossos dons para servir aos nossos irmãos. Então, se você, por exemplo, tem talentos, saiba que os talentos não são para o seu enriquecimento pessoal, para o seu engrandecimento, mas para servir ao próximo. Essa é uma expressão de amor. É quando você olha os seus dons não como meios de se usurpar a glória de Deus, mas como meios de serviço ao próximo. Por quê? Porque quando Deus nos dá os dons, irmãos, nós nos tornamos despenseiros. E a palavra despenseiros, irmãos, ela é a união, ela é formada pela união de duas palavras gregas, que é a palavra casa e a palavra que era utilizada para designar alguém que cuida da casa. Então é o cuidador ou governante da casa. Então a palavra dispenseiro era utilizada para os mordomos, para aquelas pessoas que recebiam o dinheiro ou os bens do dono da casa e os administravam da melhor maneira possível. Então, quando nós temos dons, nós nos tornamos dispenseiros da graça de Deus. E a palavrinha dons, traduzida aqui no versículo 10, ela tem a mesma raiz da palavrinha graça, que é a palavrinha carisma, ok? Elas só estão em formatos diferentes. Então a graça de Deus diz respeito aqui a dons. E a multiforme graça de Deus, a ideia da expressão multiforme graça é de uma graça que possui vários formatos, várias formas de aparição. A palavrinha multiforme ela foi utilizada também no capítulo 1, versículo 6, quando ele diz: estejais contristados por várias provações. Então eram provações de muitos tipos. Assim também há muitos tipos de graça de Deus. Há muitos tipos de dons que Deus distribui para o seu povo. E o seu povo precisa então cuidar bem destes dons. E como é que nós cuidamos bem dos dons que Deus nos deu? Utilizando-os para servir ao próximo e não para a exaltação e o proveito pessoal, ok? Então, muito cuidado quando você estiver tocando no louvor, quando você estiver pregando, quando você estiver aconselhando, quando você estiver liderando uma igreja. Muito cuidado quando você estiver utilizando os dons que Deus lhe deu. Sempre se pergunte se você está utilizando para proveito pessoal, para o engrandecimento pessoal ou para servir ao próximo. Se você utiliza o dom que Deus lhe deu para seu engrandecimento pessoal,
você está usurpando o dono da casa. Você está roubando a glória que deve ser do seu Senhor e não do próprio dispenseiro. E o versículo 11, irmãos, vindo do apóstolo Pedro, nós podemos entender que aqui ele está se referindo agora à classe da liderança da igreja. Como é que nós sabemos disso? Por causa do paralelo entre o falar e o servir. Nós sabemos que foi o próprio apóstolo Pedro quem instituiu essas duas classes de liderança dentro da igreja, lá em Atos capítulo 6. A classe da liderança, que é responsável pela pregação e ensino da verdade, e a classe que é responsável por servir as mesas, por suprir as necessidades dos irmãos, ou serem os braços direitos para servir. Então aqui você tem dois dons. O dom do ensino, certo? Digamos assim, o dom do pastoreio, da liderança, o dom que era utilizado por bispos e presbíteros, pois eram aqueles que eram responsáveis pelo ensino na igreja, e aqueles que eram responsáveis pelo serviço, ou no caso, os diáconos. Então, dentro da liderança, ou no aspecto da liderança, quem fala, ou seja, quem prega, pregue de acordo com os oráculos de Deus. Então você tem aqui uma palavrinha muito interessante no versículo 11, que é a palavrinha oráculo. E a palavrinha oráculos, irmãos, nada mais é do que a tradução da palavra grega logos, palavra. Então fale de acordo com a palavra de Deus. Então a ordem de Pedro aqui é que aquele que pregue de acordo com a palavra de Deus. Então essa é uma expressão de amor, é uma forma de utilizar o ministério pastoral que Deus deu para o benefício dos outros, é pregar de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas não queiram, aquele que fale de acordo com a palavra de Deus. E se alguém serve, ou seja, aqui relacionado mais a diáconos, faça-o na força que Deus supre, faça-o na força que Deus concede, ok? E qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia aqui é que a pessoa não deve colocar a sua força nas suas circunstâncias, certo? Ele não deve querer servir de acordo com como as circunstâncias estão. Ele deve querer servir de acordo com a motivação que Deus lhe dá, a força que Deus lhe dá para servir. É essa a ideia. E então, irmãos, se nós servimos uns aos outros, todos, de acordo com os nossos dons, se aqueles que estão na liderança fazem ou pregam de acordo com a palavra de Deus e servem de acordo com a força que Deus supre, dessa forma, em todas as coisas, veja aqui o para, que eu tenho enfatizado muito como sendo algo que Pedro utiliza bastante na sua carta. Saibam disso, façam isso para este fim. E qual é o fim? Para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que Pedro está dizendo então aqui? Ele está falando para a comunidade do reino e não para a comunidade de César. A comunidade do reino, do imperador do universo, que é o Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, ela é marcada por amor e serviço um ao outro. Então nós temos um rei nos céus.
nós temos um rei a quem nós servimos. Então, se quisermos agradar a esse rei, se quisermos viver como cidadãos desse reino, nós precisamos amar e servir uns aos outros. E não pensar em nossos próprios interesses, como fazem os gentios, como fazem os cidadãos do Império de César. O Império de Cristo é marcado por pessoas que servem e amam uns aos outros, ok? Então é isso, vamos dar uma paradinha na nossa análise. Aqui na próxima aula a gente recapitula e avança agora para mais uma sessão, uma nova sessão na carta de Pedro. Então até lá, Deus te abençoe.